pro segundo caso. Antes da gente fazer leitura do esfregaço, pessoal, a gente é viável, até porque aí a gente já vai para a lâmina com alguma suspeita, né? É de olhar aqui o histograma. O que que é o histograma? Como se fosse não, é exatamente os dados que o aparelho ele liberou sobre aquela amostra. Então, assim como se fosse um laudo, a gente tem ali, ó, a parte dos leucócitos, a parte dos eritrócitos. Cadê? Aqui a parte dos eritrócitos, parte dos índices hematimétricos, né? Parte dos leucócitos, tem a contagem diferencial aqui, valor global e tal. Também temos a parte da plaqueta, que geralmente também está lá no meio dos elementos das hemácias. Até o MPV também, a gente falou isso nas últimas aulas, certo? Então, olhando aqui esse histograma, primeira coisa que a gente vai ficar até meio receoso pela quantidade é a global de leucócitos, pessoal. Normalmente esse valor aí de global de leucócitos está entre 4 e 10. É o valor geralmente de base que a gente tem ali de quantidade de leucócitos normais. Então a gente tem aqui, ó, um número muito elevado de leucócitos, 290 mil leucócitos. Ou quanto que desviou aí do valor normal. Primeira coisa que a gente pensa aqui quando vê um valor tão alto de leucócito, leucemia. Primeira coisa. Aí você pode, se tiver conhecimento sobre outras patologias, aí vai se dividindo, certo? Temos ali baixa contagem dos valores de hemácia, pouco menos de 2 milhões. Normal ali tá 4 milhões, mais ou menos, depende também do sexo. Ele tem uma anemia. A gente também tem, ele não, né? É uma mulher aqui nesse caso, não falei para vocês. E aí, consequentemente, também tem redução de hematócrito. Isso aqui é interessante porque costuma estar também presente em alguns casos de leucemia. Ou o VCM está normal ou aumentado. Então a gente tem uma macrocitose ali. Será que se vai refletir na lâmina? RDW está tá bem alterado não, tá com valor considerável ali de alteração. Então temos uma anisocitose, ou seja, a presença ali de hemácias na lâmina está com a variação do seu volume. Plaqueta diminuída. Temos ali então, certo? Uma plaquetopenia, por mais que não seja tão alterado assim, mas está alterado. E aí, se você notou, a gente tem ali a presença do que chamamos de tríade leucêmica, porque, ó, leucocitose, anemia e plaquetopenia, tríade leucêmica. Aí o que que vai tirar essa nossa dúvida também? Logicamente o próprio esfregaço. Muito importante também, pessoal, os flags que o aparelho ele dá. Perceba aqui, ó, que ele liberou alguns flags. De macrocitose, a gente viu que realmente está refletindo ali no VCM. Hipocromia, aqui ele exagerou, né? Deu 3 cruzes, a gente viu que não é isso, mas é como se fosse uma suspeita dele também. Anisocitose, realmente. E aí ele fala pra gente, ó, de leucócito, que tem célula que ele tá se questionando. Será que é blasto? Será que são células atípicas, né? Linfócito reativo, por exemplo. E ele até colocou 3 cruzes. E você pode perceber também que são células parecidas, né? Será que ele contou linfócito reativo como. Contou não, né? Tentou identificar linfócito reativo com blasto ou o contrário. Vamos ver aqui também a contagem diferencial dele, ó. Deu 1%, 1,4% de neutrófilo. Na sua absoluta deu 4.000 células. Perceba que tá normal, na verdade. Isso é algo importante. A diferença do valor relativo para o valor absoluto. Ó, quanto de células mesmo que deu? 290 mil células. Aí ele me fala que é 1% de neutrófilo. 1% parece que é pouco. Normalmente o valor de neutrófilo ali está entre 40% a 70%. É o valor relativo, então aqui só deu 1. Aí você me diria que é uma neutropenia, ou seja, queda do valor de neutrófilos? Na verdade, não, pessoal. Sabe por quê? Porque o que a gente tem que olhar quando se fala de valor relativo e absoluto é o absoluto, porque ele me fala ali a quantidade real de célula, não é um valor percentual. Porque quando você fala 1% de alguma coisa, parece que é pouco, mas é 1% de quanto? 1% de 290 mil células. E aí, por isso que deu
4.000 células aqui, ó. Deu 4,02 células. E aí, para o valor de referência dessa célula aqui, que é de mais ou menos 1.800 a 7.000 células, tá normal então. Então, você saiu de uma neutropenia pelo valor relativo e viu que estava normal quando a gente olha o valor absoluto. Isso é válido aqui para todas as outras células. Aí, ó, claro, ele já lançou aqui o valor relativo de cada uma delas e deu o valor absoluto. O que chama a atenção também, ó, que ele contou aqui um valor de 64,5% de linfócito. Então ele tá me falando que essa célula ali provavelmente são linfócitos. Ó, deu 187 mil linfócitos, segundo ele, na contagem dele. Mas, claro que você não vai levar isso aqui como definitivo, porque ele deu os flags aqui, né? Ele não confia exatamente no que ele está colocando aqui. Então, de novo, o que vai ser determinante para a gente é o que a gente olhar no esfregaço sanguíneo. Muita gente não conhece, muita gente não estudou sobre, mas ainda temos aqui, ó, os gráficos. Tem gráfico de hemácia, gráfico de reticulócito, gráfico de plaqueta, certo? Tudo isso aí também tem uma interpretação. Mas o que eu vou destacar aqui primeiro para a gente, é esse gráfico daqui, que é nesse equipamento aqui é uma câmera de peroxidase. Como é que funciona basicamente? As células elas são distribuídas aqui de acordo com a sua complexidade e também com o seu tamanho. E elas são elas são postadas aqui em cada uma dessas regiões. Cada região dessa daqui representa uma célula. Por exemplo, aqui, ó, é a região que o gráfico coloca para mim de neutrófilo. Essa outra região aqui é a região que ele coloca para mim de linfócito. Perceba agora, ó, como que o tamanho desse gráfico aqui, dessas postagens, cada pontinho desse aqui é uma célula que ele colocou na região de linfócito. Será que é mesmo linfócito? E, de novo, né, o neutrófilo aqui ele acabou perdendo em proporção, já que ele é a célula de maior representatividade, célula madura de maior representatividade no nosso sangue. Então ele perdeu bastante aqui para essa quantidade aqui, que o aparelho está falando para mim, mas ele está suspeitando que pode ser essas duas outras aqui, tá? Ele colocou como linfócito, certo? Aqui é parte na verdade, de outros exames. A plaqueta a gente já tinha visto. Reticulócito deu um pouco aumentado, né? Consideravelmente aumentado. Adulto aqui, como eu falei para vocês, que é uma mulher adulta, ou não tinha falado. Essa mulher, se eu não me engano, tinha de 40 a 50 anos, tá nessa faixa. O valor de referência aqui para adultos é de 0,5 a 2,5, deu 6,44. Então, isso indica que a medula ela está hiperproliferativa. No entanto, a gente viu que as hemácias ali estão em queda, estão diminuídas. Mesmo assim, a medula está liberando ali na circulação um valor considerável de reticulócitos. O que mais que a gente vai olhar desse mesmo paciente? Ó, o tempo de protrombina está normal, atividade protrombínica normal, RNE ali normal também, tempo em segundos normal. Normal dá um pouquinho só do valor aqui de referência, mas é considerado normal pelo conjunto aqui da obra. Então, esse paciente, ele não está demonstrando aí nenhuma patologia ou nenhum problema vinculado à coagulação. Bilirrubina e fração. Bilirrubina total, né? A gente tem aqui também a presença de bilirrubina como as frações, bilirrubina direta e indireta, e aí forma a total. Vemos aqui que estão normais também. E aí chega nesse ponto aqui, pessoal, aqui a gente vê a maior discrepância. LDH é um teste que diz pra gente se estamos tendo ali uma destruição celular, porque muitas células têm a LDH no seu interior e quando tem a destruição dessa célula é liberada na corrente sanguínea. Quando a gente faz a medição, então acaba encontrando ela elevada. Mas perceba que o valor aqui ele está bastante elevado. Olha quanto que é para valor para adulto de 120 a 240 deu 1.176. Então a gente tem aqui uma demonstração de uma intensa destruição celular. E a gente vai entender ali na lâmina por que isso está acontecendo. PCR aqui deu aumentado também. Sódio normal, ureia normal, creatinina normal, ácido úrico normal,
potássio também normal, magnésio tá um pouquinho só saindo ali do valor de referência. Considero normal também nessa situação. Fósforo normal. E agora a gente vai ver aqui as imagens desse mesmo paciente. Olha essas células aqui. O que que a gente consegue já saber o que quem é quem? Ó, aqui com segurança a gente consegue dizer que é um neutrófilo, né? Um segmentado. Mas que células que são essas aqui, ó? Células de grande porte. Como assim de grande porte? As hemácias estão quase do tamanho dessas células, mas lembra que a gente viu lá que o VCM ele está aumentado, o RDW também, então tem uma variação ali desse volume de hemácias, certo? Tem uma imagem aqui que fica legal para a gente fazer essa comparação, que é essa daqui, onde a gente tem um linfócito pequeno ao lado de uma dessas células. Aí a gente faz o seguinte, ó, eu posso comparar para saber o tamanho das hemácias, se ela está microcítica, normocítica ou macrocítica, comparando o tamanho do núcleo do linfócito pequeno com essas células, com as hemácias. Se tiver maior que o núcleo desse linfócito, a gente diz que tem uma macrocitose. Claro que eu pego aqui o total, né? Eu só uso realmente para ver aqui o que está mais perto. Se o núcleo do linfócito pequeno estiver maior que a hemácia, tem uma microcitose. Se tiver do mesmo tamanho, normocitose. Se eu tiver a hemácia com um tamanho maior que o linfócito pequeno, eu tenho uma macrocitose. E olha o que aconteceu. Temos uma macrocitose, porque se você comparar esse cara com essas hemácias, você vai ver que ele tem um tamanho menor que elas. Então, temos realmente confirmado aqui na lâmina uma macrocitose. O aparelho já tinha falado isso pra gente, mas eu posso confirmar também, certo? Mas voltamos aqui. Que célula é essa, pessoal? O equipamento a gente viu ali que ele dizia em duas células, né? Ele falava ali de linfócito anormal, exemplo, linfócito reativo, que ele também coloca dessa forma, né? Aqui a gente também poderia ter blasto, será que é o caso? E o interessante desse equipamento, ó, é o seguinte, voltar aqui para aquela imagem. Ele tem um percentual de células que ele coloca aqui, que são células que ele não conseguiu identificar. Cadê? Essa aqui, ó. Look. Ele deu 33% de células em que ele não consegue identificar. Ele coloca nessa parte daqui e perceba que foi um percentual bem grande, né? Voltando então para essas imagens, o que que a gente pode imaginar então nesse caso? Aqui eu tenho então uma célula de grande porte, porque a gente fez aquela comparação com o linfócito pequeno, né? Eu tenho ali uma alta relação núcleo-citoplasma. Por que eu digo isso? Porque eu tenho pouquíssimo citoplasma na maioria dessas células. Algumas têm uma quantidade maior, outras às vezes você nem consegue ver direito o citoplasma, certo? A gente também tem ali uma branda basofilia, que se mantém na maioria das células. Tem uma outra ali que tem uma basofilia maior, mas no geral é branda essa basofilia. A gente também tem ali uma cromatina frouxa, ó que legal. E também temos presença de nucleolos, temos nucleolos evidentes. Que célula foi essa que eu falei? Que já dando a resposta então para vocês, a gente tem blastos, muitos e muitos blastos. Então, célula, como eu falei aí, há toda aquela descrição, o que chama, até para diferenciar aí também de outras células, é a presença aqui desses nucleolos evidentes, obviamente juntando com todas as outras características. A gente olha aqui a lâmina toda, percebe que essas características elas se repetem, né? E olha que legal que eu acabei de falar aqui meio sem querer, né? Elas se repetem. Então são células que são muito iguais. Sabe por quê? Porque são blastos mesmo. Linfoblasto ou mieloblasto, não sei. Só com o hemograma aqui não tenho como dizer. Eu até posso suspeitar, né? Mas eu posso dizer aqui com certeza que são blastos. Então, são clones neoplásicos, por isso que se parecem bastante. Outra dica legal que a gente pode usar para ver se é uma célula maligna, se é um clone neoplásico, também é isso daqui, ó.
a gente vê as células muito juntas umas das outras, pessoal. Sabe por quê? Porque muitas vezes elas acabaram de fazer o processo de mitose, ou seja, elas estão se multiplicando. Seria normal, nesse primeiro momento, a gente ver ali elas mais juntas, porque acabaram de se dividir. Então temos aqui essas dicas todas que vai nos levar com certeza aí à interpretação de que são blastos mesmo. Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar das imagens aqui da lâmina. Algo muito importante também, que muita gente costuma cometer de erro, é por conta desses restos celulares aqui. Tem uma leucemia também, que a gente tem ali a presença de muitos linfócitos maduros, e por esses linfócitos serem bem frágeis, a gente acaba tendo aí a destruição deles no ato de fazer o esfregaço sanguíneo, e a isso, quando está associado a LLC, leucemia linfocítica crônica, a gente chama esses restos celulares aqui de manchas de Gumprecht. Mas essa alteração, esse termo, melhor dizendo, deve ser usado apenas quando a gente já tem o diagnóstico de LLC. Não é o caso daqui. Sabe por quê? Primeiro, não tem um linfócito maduro aí, com aqueles valores alterados, né? Valores altos. E aí a gente não chama aí, nesse caso, então, esses restos celulares de manchas de Gumprecht. A gente vai chamar de resto celular. Se eu tivesse aqui uma contagem grande de linfócitos e encontrasse essas alterações, ainda não iria chamar de mancha de Gumprecht, porque eu só coloco esse termo quando eu já tenho o diagnóstico de LLC. Agora sim, presença de manchas de Gumprecht. Aqui eu digo que é a presença de restos celulares. Muita gente nem coloca, não teria ali nenhum significado clínico, quando a gente já reconhece aí todas essas outras situações que eu falei para vocês. Aí a gente vai fazer o seguinte: essa lâmina aqui, vocês veem que um único só campo, por exemplo, eu tenho 1, 2, deixa eu pegar o mouse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 células. Então, em mais 9 campos aqui ou menos, porque tem campos que tem uma concentração maior também, tá? Tem um maior aqui, mas podem ter campos que tem uma concentração maior pela aquela imensa quantidade de células que a gente viu, 290 mil células, certo? Então, isso daqui, quando a gente acha uma lâmina aí que tem uma grande quantidade de células, é importante que a gente verifique todas as extensões, sabe por quê? Por conta disso daqui, ó, a presença de um neutrófilo. Aquela questão que a gente falou, por exemplo, de olhar só o valor relativo, que é errado, a gente olhar o valor absoluto. Nesse caso aqui, eu vou mostrar o laudo para vocês. O analista, se eu não me engano, ele encontrou 2 neutrófilos. É uma neutropenia? Não é, porque no valor absoluto é 2% em cima de 290 mil. Então, na verdade, ele ficou ali com o valor de células, lembra que a gente falou disso? De 4.000 e alguma coisa de células. Isso significa dizer, então, que o valor, na verdade, está normal. Esse médico ele pode adotar uma conduta ali com o paciente só pelo fato de você ter encontrado ali um neutrófilo diante dessa intensa leucocitose. Porque, na verdade, um neutrófilo ali acabou ficando normal. O médico quer saber, por exemplo, se esse paciente ele está protegido ali contra algumas infecções, estando nessa situação aí de uma LLA. Eu tenho uma leucemia linfocítica aguda. Por que que não é crônica? Primeiro, de novo, teríamos ali uma grande quantidade de linfócitos maduros, né? Linfócitos geralmente pequenos, ou muitas vezes também com o tamanho aumentado, mas pode ser clássico aí aparecer esses linfócitos menores, cromatina condensada, e também pelo fato, pessoal, da gente ter aqui já reconhecida a presença de blastos, por isso que eu falo que é aguda. Quanto de blastos? Maior que 20%. O nosso aparelho estava confundindo essas células aqui com linfócitos anormais, tá? Por isso que o gráfico ele ficou bem deslocado, bem concentrado mesmo de células, porque essas células aqui, que são a maioria, elas foram lançadas
para aquela parte do gráfico. Essa área aqui de linfócito, ó, tá bem condensada mesmo. Então, por isso que essas células, todas elas foram colocadas nessa região. Por isso que ficou tão intenso assim. Essa situação aqui de blastos em sangue periférico é um resultado crítico, pessoal. Então, tem que ser comunicado para a equipe médica, porque esse paciente aqui ele pode entrar em óbito. E você falando o mais rápido possível, o médico ele vai tomar uma conduta ali para poder ajudar o mais rápido o paciente. Se ele tivesse, por exemplo, com a hemoglobina mais diminuída ali, o médico poderia solicitar uma transfusão de sangue. Esse médico, ó, muitas vezes aí ele já sabe o diagnóstico do paciente, que é esse daqui, que a gente também já falou, diagnóstico de LLA. Então, nesse caso aqui, né, o paciente já sabia, ou melhor, o médico já sabia que o paciente ele tinha a patologia. É isso, pessoal. Esse foi o caso aí, então, mais completo. Deixa eu ver aqui. E aqui está o laudo. Então, resumindo, aquilo que o aparelho estava colocando no gráfico de linfócito anormal, pelos flags, na verdade, eram blastos.